Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Gabriel Ladeira. E hoje eu quero tratar um pouquinho desse tema do excesso de direitos, né? Os tais direitos humanos que estão se transformando nos direitos dos humanos, né? A questão nas escolas também, onde os alunos têm direitos e não se fala em deveres. E como essa cultura garantista, vamos dizer assim, está levando ao colapso da sociedade. E nós vamos fazer uma análise histórica aqui da raiz disso na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Mostrar como esse documento é o marco fundador dessa nova cultura. E para isso nós vamos falar um pouco, fazer uma comparação da Revolução Inglesa com a Revolução Francesa e também falar de um nome desconhecido para a maioria das pessoas, né? Mounier, que era presidente da Assembleia Nacional Constituinte Francesa na época da Revolução, e lá naquela época ele anteviu tudo isso que estava por vir. Então eu vou usar como base um artigo que eu escrevi falando sobre isso, que é parte de um livro que eu estou escrevendo sobre a Revolução Francesa. Eu tenho certeza que isso vai esclarecer muita coisa, né? Então vamos lá, começar a leitura. Quando se fala em revolução, quase sempre se pensa em ruptura, subversão da ordem, construção de um novo mundo sobre as cinzas do antigo. Mas nem toda revolução seguiu esse caminho. A comparação entre a Revolução Gloriosa Inglesa, 1688, e a Revolução Francesa, 1789, ou seja, 100 anos depois, revela dois modelos opostos de transformação política, um baseado na continuidade institucional e outro na ruptura radical. A Revolução Gloriosa de 1688 foi, nas palavras de Edmund Burke, né, considerado o pai do conservadorismo, um ato de cura e não de revolução, segundo palavras do mesmo. Em vez de derrubar a monarquia, os ingleses optaram por reformá-la. Destituíram Jaime II, acusado de violar as liberdades constitucionais do povo inglês, e ofereceram a coroa a Guilherme de Orange, sob a condição de que aceitasse a supremacia do parlamento. Assim, consolidou-se um regime de liberdades ordenadas, sustentado pela tradição, pela lei e pela religião, no caso a protestante. Não se proclamava uma liberdade abstrata e universal, tampouco direitos abstratos e universais, mas sim liberdades e direitos concretos, delimitados, conquistados ao longo da história. Por isso, no sentido mais preciso do termo, tratou-se de uma revolução conservadora, principalmente no sentido de que a Revolução Inglesa foi buscar nos precedentes históricos, né, o modelo político que eles queriam implementar. Já a Revolução Francesa se apresentava como um novo começo absoluto, erguido sobre os pilares da razão, da vontade geral, de Rousseau, e dos direitos naturais. Diferente da experiência inglesa, seu objetivo não era reformar a ordem antiga para melhorá-la, mas destruí-la por completo. A ideia de vontade geral, ao tornar todos os cidadãos formalmente iguais, levava à rejeição de qualquer tradição herdada do passado. A monarquia, os títulos, a religião, os costumes, todos tratados como meros preconceitos góticos a serem varridos pela marcha do progresso. Essa é a principal diferença. A Revolução Inglesa, ela busca um aprimoramento da monarquia baseado em precedentes históricos. A Revolução Francesa busca criar um modelo completamente novo, baseado unicamente em pressupostos metafísicos e racionais. Tá? A Revolução, nada era considerado sagrado diante do impulso de reconstrução total. A Revolução Francesa via a si mesma como portadora de uma nova verdade política,
substituindo os antigos dogmas por uma religiosidade secular, em que o povo, a liberdade e a razão assumiam um papel quase sagrado. Por isso, advertiu Alexis de Tocqueville, nome fundamental aí na interpretação da Revolução Francesa, abre aspas, a Revolução Francesa começou com a aparência de uma religião, empreendeu destruir tudo que era velho e fundar um mundo novo sob princípios abstratos. Fecha aspas. Tá? É exatamente isso. Assim, enquanto os ingleses defendiam liberdades concretas e herdadas, os franceses proclamavam direitos universais e abstratos. O parlamento inglês queria limitar o rei. A Assembleia Francesa queria refazer por completo o homem e a sociedade desde a sua base. O resultado também foi oposto. A Inglaterra saiu da Revolução Gloriosa com estabilidade institucional, progresso econômico e consolidação das liberdades civis. A França mergulhou em guerras, terror, ditadura e, por fim, no Império Napoleônico. Essa diferença também se manifesta nas duas declarações de direitos que cada revolução produziu e que expressam de forma exemplar os caminhos divergentes de suas respectivas tradições políticas. Né? Então, a Revolução Gloriosa de 1688 gerou o documento denominado Bill of Rights, traduzido por Declaração de Direitos. E a Revolução Francesa, por sua vez, 100 anos depois, produziu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos ver a diferença? Cada uma das duas revoluções se cristalizou em um documento emblemático, a Declaração de Direitos Ingleses de 1689 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa de 1789. Em ambas, se condensam visões opostas de liberdade, dois modelos políticos completamente distintos, dois caminhos históricos divergentes para a modernidade. Ambas proclamam direitos, ambas nasceram de movimentos revolucionários e ambas se tornaram textos fundadores, mas os princípios que exprimem eram antagônicos. A Declaração de Direitos Inglesa, Bill of Rights, promulgada após a Revolução Gloriosa, sela um acordo entre o parlamento inglês e Guilherme de Orange, chamado a assumir a coroa sob a condição de respeitar os limites constitucionais estabelecidos pelo povo inglês. Mais do que um manifesto teórico, tratava-se da reafirmação de princípios históricos, restaurar liberdades consagradas, assegurar a supremacia do parlamento e coibir abusos do poder real. Abre aspas para a declaração. Os nobres, senhores espirituais e temporais declaram que a abdicação de Jaime II e a convocação de Guilherme e Maria representam a restauração dos direitos e liberdades do reino, mediante lealdade ao novo soberano e ao parlamento. Então você já percebe que o teor da Declaração de Direitos Inglesas é a restauração de liberdades concretas, conquistadas ao longo da história, desde a Magna Carta, assinada pelo rei João sem terra. A liberdade proclamada é concreta, jurídica, enraizada na tradição. O conteúdo da declaração reflete isso, abre aspas. A imposição de impostos pela coroa sem consentimento do parlamento é ilegal. Manter um exército permanente em tempos de paz sem o consentimento do parlamento é contrário à lei. Os súditos têm o direito de apresentar petições ao rei e todas as punições por tais petições são ilegais. Então você veja, né? São cláusulas muito concretas e específicas. São cláusulas que respondem a violações específicas e não formulações filosóficas. É um documento pragmático, reativo, voltado a abusos que realmente estavam acontecendo. No plano institucional,
A declaração reafirma a monarquia, porém com limites, aumenta o poder do parlamento, que representa a tradição nacional. Já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a versão francesa, redigida em 1789, foi concebida como um manifesto fundacional de ruptura. Ao contrário da tradição inglesa, não partia da experiência histórica, mas de princípios filosóficos universais, extraídos da razão pura. Logo, em seu primeiro artigo, proclamava que, abre aspas, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Fecha aspas, definindo a igualdade não como uma conquista institucional, mas como um princípio metafísico. O poder político, por sua vez, deixa de ser legitimado pela tradição ou pelo costume. Abre aspas, o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Fecha aspas, seja lá o que eles quisessem dizer como nação. Tornando o povo um ente abstrato, de onde toda autoridade deve emanar. Essa mesma lógica se expressa no artigo 6, ao declarar que, abre aspas, a lei é a expressão da vontade geral. Vontade geral é um dos conceitos mais obscuros de Jean-Jacques Rousseau, tá? E que permeia, tá? Por mais que digam que é a fundação da democracia moderna, na verdade o conceito de vontade geral permeia o totalitarismo. Afinal, o que é a vontade geral? Quem encarna a vontade geral? Essa noção é derivada de Rousseau, que substitui qualquer vínculo orgânico por um princípio uniforme e absoluto. Assim, em vez de limitar um poder existente, a declaração buscava fundar uma nova ordem a partir do zero, uma ordem ideal, anterior à prática e desligada das suas raízes históricas. Tá? Em resumo, a declaração inglesa representou um ajuste institucional, fiel ao espírito da continuidade histórica. Já a francesa foi uma proclamação de princípios fundacionais, marcada pela ruptura completa com o passado. A primeira buscava moderação e controle do poder. A segunda, a refundação e absolutização da vontade popular. São duas declarações, dois mundos, uma moldada pela experiência, outra pela abstração. Ambas deixaram marcas profundas na modernidade, mas suas lições são totalmente distintas. Acho que vocês estão entendendo, né? Por isso que o Edmund Burke, o pai do conservadorismo moderno, ele exalta tanto a Revolução Inglesa, que para ele não foi nenhuma revolução, tá? Propriamente, e a Declaração de Direitos Inglesa. E ele, lá em 1790, no início da Revolução Francesa, ele já demonstrou com clareza exatamente isso, que você fundar uma nova ordem política do zero, baseado em princípios metafísicos abstratos, ia gerar na prática o seu oposto. Mas não era só Edmund Burke da Inglaterra que viu isso. Existia um personagem da Revolução Francesa, muito influente no início, que também viu isso e tentou combater, que foi Mounier. Nós vamos ver ele à frente. Então diz aí. Mas nem todos os revolucionários franceses partilhavam da euforia abstrata de 1789. Havia entre eles figuras moderadas que olhavam com admiração para o modelo inglês e temiam os riscos de uma ruptura total com o passado. A voz mais expressiva desse grupo era Jean-Joseph Mounier, deputado do Delfinado e líder da ala monarquista na recém-criada Assembleia Nacional Constituinte francesa. Por ocasião da votação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Mounier mostrou-se um espírito prudente e visionário, consciente de que princípios universais sem ancoragem institucional na tradição e sem equilíbrio entre direitos e deveres poderiam abrir caminho para não para a liberdade, mas para o descontrole. E ele estava completamente certo.
Não é que Mounier fosse contra os direitos estabelecidos na declaração, ele era contra a forma abstrata, não enraizada em precedentes históricos, tá? Não concreta, ele queria algo próximo ao modelo inglês, que pontuasse abusos e desse direitos, liberdades, né? Com instituições fortes para garanti-las. E essas instituições só seriam capazes respeitando a tradição. Por isso ele era um monarquista, por isso ele lutou durante os primeiros meses da Revolução pela manutenção do poder real de Luís XVI. Vivemos hoje, vamos falar um pouquinho de hoje, em uma era marcada pela linguagem dos direitos universais, civis, reprodutivos, culturais, emocionais, digitais, tudo é direito, né? Herança direta da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que foi o documento inspirador da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Desde então, qualquer apelo ao dever ou à limitação é frequentemente visto como opressão. Mas, já em seu nascedouro, essa cultura política gerava inquietações. Louvada como marco das democracias modernas, a Declaração exaltava os direitos naturais e sagrados do homem, liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão. Todos somos a favor. Em um hino do iluminismo. Foi nesse momento que Jean-Joseph Mounier, voz isolada mas lúcida na Assembleia Nacional, alertou para os riscos dessa formulação abstrata e universal. Mounier, defensor ardoroso da monarquia constitucional e da liberdade com ordem, não era contra os direitos em si. Pelo contrário, defendia-os como expressão da justiça natural, mas apontava com extrema lucidez os limites e perigos de tal declaração. Alertava: direitos sem garantias jurídicas concretas, embasadas na história e, sobretudo, sem contrapartidas em deveres, não são direitos, são apenas slogans perigosos. Mounier, vou fazer um parênteses aqui, ele foi uma figura de grande destaque no início da Revolução. Tá? Ele foi a cabeça do primeiro grande episódio de agitação revolucionária, que foi o Dia das Telhas, em Grenoble, tá? E ele foi o propositor do famoso juramento do jogo de Pela, quando o terceiro Estado se autoafirmou em Assembleia Nacional. Tá? Ocupou a presidência da Assembleia Nacional Constituinte. A gente vai ver aqui, então não era uma figura qualquer. A primeira crítica de Mounier dirigia-se à abstração excessiva da declaração. Influenciado por Montesquieu e pela tradição constitucional inglesa, ele sustentava que a liberdade só pode florescer quando ancorada em instituições sólidas, mecanismos jurídicos concretos e claros e limites bem definidos. Não se opunha à ideia de uma declaração de direitos, mas à maneira como ela estava sendo elaborada, um conjunto solene de princípios metafísicos proclamado antes mesmo da organização constitucional do Estado. Para Mounier, direitos não devem ser anunciados no vazio, sem leis que os especifiquem e limitem, tribunais que os interpretem de forma adequada com a lei e garantias reais que os sustentem e impeçam seus abusos. Se não for assim, segundo Mounier, tais direitos não passam de palavras, ou pior, de ferramentas para agitação ideológica. Olha como o sujeito já estava vendo o que estava acontecendo lá. Sem contenções institucionais, os princípios da Declaração Francesa rapidamente degeneraram em combustível para os excessos revolucionários. A liberdade absoluta converteu-se em licença desenfreada, a igualdade em nivelamento forçado e a fraternidade em perseguição aos inimigos do povo. Mounier percebia
os sinais desse desvio já em 1789. Para ele, assim como para os constitucionalistas ingleses, a liberdade deveria ser constituída como uma arquitetura sólida, com freios e contrapesos, não como um edifício de slogans. A justiça abstrata não pode anteceder a ordem concreta. Os fins, por mais nobres, não dispensam a prudência dos meios. Quando essa hierarquia se inverte, o idealismo torna-se tirania. Mas sua crítica mais profunda era outra. A declaração falava apenas em direitos, mas não em deveres, e isso para ele era o prenúncio do colapso da responsabilidade política e moral do cidadão. Abre aspas. Todo direito implica em dever correspondente. Fora disso não há liberdade, mas licenciosidade. Mounier compreendia que a liberdade autêntica não pode existir sem reciprocidade. Os direitos para ele não eram benefícios isolados concedidos ao indivíduo, mas parte de um pacto moral e jurídico com a sociedade. Cada direito pressupõe um dever correspondente. À medida que o cidadão exige proteção, deve também oferecer, a sua contrapartida, respeito ao bem comum e participação cívica. Ao estabelecer apenas o que o indivíduo tem o direito de cobrar da sociedade, sem indicar o que ele deve entregar em contrapartida, a Declaração de 1789 instaurava um desequilíbrio perigoso. Nascia ali uma cultura política centrada na exigência, mas alheia à responsabilidade. Uma visão do cidadão como sujeito de reivindicações permanentes, mas isento de obrigações, de vínculos e de compromissos com a coletividade. O padrão legislativo, inaugurado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tornou-se o modelo dominante das constituições e códigos contemporâneos, uma enxurrada de direitos proclamados em tom absoluto. O que era, em 1789, uma ruptura inédita com a tradição jurídica, se transformou, 2 séculos depois, na norma silenciosa das democracias modernas. E o alerta de Mounier se cumpriu. Hoje, o sujeito político moldado por esse paradigma é apenas alguém que apenas exige. Quer reconhecimento incondicional, proteção integral, privilégios especiais, imunidades garantidas, exige direito à autoestima, direito de não ser ofendido, direito à sua verdade, direito à felicidade. O Estado e a sociedade devem entregar tudo a ele, mas não aceita cobrança, não tolera hierarquia, não reconhece autoridade nem admite contenção. A liberdade desvinculada de qualquer reciprocidade degenerou em licença. O cidadão moderno foi transformado em uma entidade emocionalmente inviolável, cuja sensibilidade é intocável e cujas vontades devem ser satisfeitas sem resistência. A responsabilidade cívica deu lugar ao narcisismo legalizado. E a cultura da reivindicação permanente, sem dever, sem esforço e sem renúncia, se tornou terreno fértil para novas formas de tirania, não mais a do rei, mas a da vontade descontrolada e degeneralizada, travestida em direito absoluto. Alguns podem dizer, mas nós temos na nossa Constituição o artigo 5º, que dá as liberdades e garantias fundamentais do cidadão, muito inspirado na Declaração francesa dos direitos do homem e do cidadão. Beleza. Em contrapartida, eu pergunto, olha o Brasil hoje, o que adianta você ter aquele texto que te dá inúmeras garantias constitucionais se a gente está vendo os órgãos judiciários mais altos da República, simplesmente os guardiões da Constituição, simplesmente ignorarem e rasgarem tudo isso. Então é isso que Mounier está dizendo. O que adianta um monte de direito lindo, maravilhoso no campo abstrato, se nas instituições concretas eles não têm como se materializar efetivamente? O princípio estabelecido pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e herdado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948
é o da incondicionalidade de direitos. Todo homem tem direito apenas por existir, independente de seu comportamento, mérito ou contribuição à sociedade. Aí a gente tem toda a desvirtuação dos direitos humanos que se convertem em licenciosidade, em direito dos manos. Esse ideal, que à primeira vista parece generoso, gerou uma cultura política profundamente desequilibrada. O sujeito moderno quer proteção sem dever, privilégios sem mérito, imunidade sem prestação. É o cidadão que exige do governo casa, comida, transporte gratuito, educação gratuito, saúde gratuita, mas hoje ele exige afeto, respeito a todo tipo de absurdidade, né? Respeito a sua liberdade de ser o que ele quiser e não tem o dever de oferecer nada em troca. Sua única credencial é estar vivo. E se ousamos lembrar que a convivência exige regras, deveres e limites, ele se sente o quê? Oprimido. Hoje, reivindica-se como direito até o que antes era claramente condenável: o aborto irrestrito, a dissolução dos laços familiares tradicionais, a glorificação de desvios, de conduta e até de crimes sexuais camuflados sob o disfarce da diversidade, dos direitos à diversidade. Olha a cultura do direito, direitista. Exige-se o direito de viver à margem e, ao mesmo tempo, ser plenamente aceito pela sociedade. Nega-se autoridade aos pais, aos professores, né, às hierarquias naturais, mas se exige do Estado uma validação permanente a todos os caprichos individuais, por mais destrutivos que sejam. Quando os direitos são proclamados sem qualquer referência a deveres, a liberdade degenera em tirania dos desejos. A sociedade perde não só a ordem, mas a noção do que é justo, do que é digno, do que é realmente humano. Instituições colapsam porque têm medo de impor disciplina. Famílias se desintegram porque cada membro exige seus direitos afetivos, mas não reconhece deveres morais. Escolas são demolidas em nome da autonomia infantil. Mounier previra isso. Por isso, tentou fazer com que a declaração fosse incorporada à Constituição, com linguagem mais jurídica, prudente, equilibrada, né, e inspirada nas instituições históricas da França. Por isso, defendeu que ela fosse acompanhada por uma carta de deveres do cidadão. Foi derrotado, exilou-se e viu de longe a revolução que ajudou a iniciar se transformar em uma fúria contra tudo o que ele representava. Sim, vou explicar isso. Foi durante a Marcha das Mulheres a Versalhes, em 5 e 6 de outubro de 1789, que Mounier, veja bem, a Revolução começa ali em junho, julho de 1789. Em outubro, Mounier já tinha visto tudo, todo o problema que ia causar. Ele era presidente da Assembleia Nacional Legislativa, abandonou o cargo e se autoexilou na Suíça, no primeiro ano ainda de Revolução. E passou a defender ideias muito semelhantes às ideias de Edmund Burke na Inglaterra. Então foi durante a Marcha das Mulheres, em 5 e 6 de outubro de 1789, que Mounier viu concretizado o pesadelo que já antevira nos debates da Assembleia Nacional. Nada menos do que presidente daquele órgão, recém-nascido, e ainda esperançoso de uma monarquia constitucional equilibrada, ele se viu cercado por uma multidão de desqualificados, turbas enfomeadas, agitadores profissionais, marginais políticos, armados e inflamados por slogans de liberdade, igualdade e fraternidade, marchando sob o aplauso da Guarda Nacional. Invadiram a sede da Assembleia, ameaçaram os deputados, romperam os portões de Versalhes, invadiram os aposentos reais e puseram a família real sob risco de linchamento. O poder da realeza, símbolo de toda a ordem e dignidade da França,
foi literalmente arrastado pela lama, pisoteado pelos elementos mais vis da sociedade. Naquele instante, Mounier compreendeu com clareza terrível o que significava proclamar direitos ilimitados sem deveres correlatos. Gera-se um monstro político, um povo sem freios, convicto de que reivindicar é mais importante do que tudo, e principalmente do que contribuir. Tá? Então esse é um episódio emblemático da Revolução Francesa, tão louvado pela esquerda, quando uma massa se deslocou de Paris até Versalhes, comandado pelas mulheres do mercado, né, de Paris, uma turba completamente desqualificada que subjugou a monarquia francesa. Invadiram o Palácio de Versalhes, pegaram a família real em suas mãos e, por um triz, não lincharam o próprio rei da França, que a partir dali foi forçado a ir para Paris e passou a viver quase como um prisioneiro. E Mounier, que defendia uma monarquia segundo o modelo inglês, ali ele percebeu tudo, que não dava mais, e ele simplesmente abandonou tudo e foi embora. Tá? Então, que a igualdade, esse povo, né? Então, sem freios, convicto de que reivindicar é mais importante que contribuir, que a igualdade deve ser feita à força e que toda autoridade é opressão. Então, Mounier, com a antevisão dos sábios, retirou-se de cena, abandonou seu cargo e, no ano seguinte, autoexilado na Suíça, tornou-se um crítico implacável da Revolução que ajudara a construir, mas que já não reconhecia como sua. Hoje, o nome de Mounier é pouco lembrado, mas sua advertência merece ser recuperada. Não existe liberdade verdadeira sem responsabilidade correspondente, e um povo que proclama apenas direitos sem deveres é um povo que não está pronto para ser livre. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, tá? Comente aí, deixe o like. Um abraço e até o próximo.